A menina que mora no teto. A moça que nos conta esse relato tem 30 anos e mora no Rio Grande do Sul. E ela tem uma filhinha que tem 6 anos hoje, mas na época do relato tinha 2 aninhos. Ela conta então que um domingo à noite, após voltarem da casa dos sogros dela, a filhinha dela estava super agitada, porque tinha dormido o caminho inteiro, dormiu no carro, né? Chegou em casa toda, cadê sono, né? Cadê? Agora estava lá agitada. E aí, para distrair e cansar um pouco a criança, ela e o marido começaram a brincar de esconde-esconde com ela. Aí um ia se esconder e o outro ia com ela para achar quem estava escondido. Aí na vez da mãe dela, a moça que nos conta o relato, se escondeu embaixo da coberta e ela foi lá, encontrou a mãe debaixo da coberta e eles ficaram deitados lá e começaram a brincar os 3 na cama. E aí a filhinha dela, acho que cansou um pouquinho, cansou da brincadeira, pegou a chupeta e colocou na boca. Na verdade a chupeta estava na sala, então ela se levantou, a menininha foi até a sala, pegou a chupeta e voltou para deitar na cama. Aí subiu, deitou no meio dos 2 ali na cama e já com a chupeta na boca, que ela chama de Bibi. Aí de repente ela virou para a mãe dela e perguntou: "Mamãe, você quer o Bibi?" Ofereceu para a mãe. E a mãe respondeu que não. Aí ela virou para o pai e falou: "Papai, você quer o Bibi?" E o pai também falou que não. Então ela olhou para o teto, sorriu e falou: "E tu, quer meu Bibi?" Aí ela sorriu de novo e colocou a chupeta na boca. O pai e a mãe se olharam sem entender nada e perguntaram para ela para quem que ela estava oferecendo o Bibi. E ela respondeu que era para a menina que mora no teto. Misericórdia! Bom, ela diz aqui que sempre acreditou em espíritos e também sempre teve muito medo, e a partir desse dia eles passaram a vivenciar muitas coisas. E ela conta que tem muita história ainda a relatar. Esse daqui foi o primeiro porque foi a partir daí que começou. E ela diz que faz uns 2 meses que descobriu que ela e a filha são médiums. Apesar que diz que por ela ter 6 anos, né, a filha dela, e diz que até os 7 anos isso é comum. Porém, ela conta que eles passaram por vários médiums e todos disseram que a garotinha vai continuar com isso pelo resto da vida, que ela é muito sensível. Inclusive, a mãe dela foi instruída a estudar muito para ajudar a menina com essa mediunidade e para ela também trabalhar a mediunidade dela, para que consigam viver melhor, né, e aprender a lidar por tudo que elas passaram. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Morando embaixo de uma maledite, como as amarrações de uma pessoa me afetaram. Vamos ver. Olá, Ana, conheci seu canal por meio de 3 amigos após contar este mesmo relato que te mando. Já falaram sobre maledite e para mandar... como assim? Mesmo já falar... eu conheci o seu canal por meio de 3 amigos após contar este mesmo relato que te mando. E eles já falaram para mim sobre maledite e para mandar esse relato para você. Pois bem, vi alguns vídeos, me interessei e resolvi mandar. Vou usar nomes fictícios, pois são muitas coisas envolvidas nessa história enorme. Desde nova, eu fiz muitos planos para ter um ensino superior. E 1 ano após eu terminar o ensino médio, fiz o Enem e passei. Não era minha primeira opção de curso, mas tudo bem. Eu só queria estudar e me formar em alguma coisa. Saí de uma cidade do interior para uma capital e o meu namorado já havia se mudado para lá meses antes de mim. Então, de lá, ele me ajudava a encontrar um lugar para morar. Passei um tempinho procurando, até que achei. Parecia o lugar perfeito. Então, tive que ir lá para conhecer, conversar com os donos e comprar os meus móveis. E foi tudo muito bem. Todos pareciam muito gentis. E até que foi assim por um bom tempo. Com tudo combinado, eu e minha mãe voltamos para nossa cidade. E 1 mês depois me mudei para lá. E logo que pisei o pé,
tudo começou e começou a dar errado. Logo de começo, descobri que as minhas aulas só se iniciariam no segundo semestre do ano. E mesmo assim tentei muito mudar. Fiz tudo o que podia, mas não tive sucesso. E obviamente a Maria, dona do lugar que eu estava morando, e que também morava lá, só que em cima das 2 kitnets, era um sobrado. Sempre me ajudava e me orientava. Eu tô lembrando do relato do Proibidão de ontem, vocês lembram? Do lugar? Bom, era um sobrado, a Maria, dona do lugar, morava em cima de 2 kitnets. Então, eram 3 casas? Bom, enfim. Sempre me ajudava e me orientava. Então, como não havia chance de eu estudar aquele semestre, fui procurar emprego no shopping, porque sei que seria o lugar mais rápido e fácil naquele momento. E deu certo. Porém, foi no mais afastado da cidade. Eu demorava muito para chegar lá. E toda vez que saía era horário de pico. E como sou portadora de uma deficiência física, era uma tortura todo o percurso. Além do ambiente em que eu trabalhava ser tóxico, era horrível. Comecei a me sentir mal, desanimada, triste. Até meu relacionamento enfrentou problemas durante aquele ano. Fiquei um semestre trabalhando lá e expliquei toda a situação para minha mãe, que eu iria sair porque eu não estava aguentando. E também porque minhas aulas iriam começar. E nesse meio tempo eu tinha feito uma amizade com a dona Maria. Ela até chegou a fazer um bolo no meu aniversário nesse ano. Mas quando saí do emprego, ela começou a mostrar quem realmente era. Agindo como se fosse minha mãe, reagiu super mal. Até pior que a minha mãe, que entendeu tudo. Quando eu disse que eu havia saído de lá, ela reagiu super mal quando eu disse que eu havia saído de lá. E eu fiquei sem entender porque nada tinha a ver com ela. Fui para a casa da minha mãe nas 2 semanas que tive entre a saída do emprego e o começo do meu primeiro semestre na faculdade. Mas nem ânimo eu tinha. Ao lado da minha casa tinha outra kitnet que também era deles e foi alugada para um aluno da universidade também. Notei que logo de começo ela não gostou, mas nunca teve um motivo de verdade. Porém, fez da vida dele um inferno, apenas pelo fato dele ter um gato, ou não ter ido com a cara dele mesmo, ou não ter ido com a cara dele, mesmo ele sendo um amor de pessoa. Tempos depois, descobri também que ele era autista. Ela destratava ele, era muito antipática e comigo era totalmente diferente. Ela gostava de conversar, porém as conversas mudaram. Ela só sabia reclamar e colocar defeito em tudo, e eu já me sentia esgotada por conta do ano péssimo que estava tendo. Decepções na faculdade, no relacionamento, eu não queria alguém parado na minha porta passando 40 minutos reclamando da sua própria vida, como ela fazia, né? E conversei com o filho dela, que tinha a mesma faixa etária que eu. Ele tinha entre 22 e 24 anos. Eu conversei com ele que isso estava me incomodando, me fazendo mal, porque ela passou a opinar na minha vida. No jeito que eu devia arrumar minha casa, era muito inconveniente. Então, depois de ver o jeito que ela tratava o meu vizinho, eu coloquei na minha cabeça que eu ia me mudar, assim como ele fez após o fim do semestre. Mas mal sabia eu que ia demorar 1 ano até que isso acontecesse. Como em 2020 estourou a pandemia, eu não tive mais aulas, então acabei ficando por lá, com tudo fechado, porque vim para casa da minha mãe. Tudo lá ficou fechado, eu vim para casa da minha mãe. Então eu ficava uns 2 a 3 meses na minha mãe e 2 a 3 meses por lá na minha kitnet. E assim se passou 1 ano. Cortei contato com ela de vez, e cada dia que passava lá, me sentia menos em casa e me sentia mal, com dores de cabeça, insônia, naquele ambiente pesado. Cada dia pior, e assim se passou 1 ano, sem eu conseguir me mudar de lá por medo nesse período de pandemia. Mas nesse ano de 2020, consegui me entender com meu namorado após as dificuldades. Eu contava tudo para ele e ele sempre achou que
tinha algo errado com o local ou com ela mesmo. Eu sempre disse que não, impossível, porque apesar de tudo, ela foi muito boa comigo no começo. Aí, em 2021, o meu namorado saiu da casa em que estava morando com a irmã e o namorado dela e foi para uma república. Mas não deu certo, então resolvemos morar juntos durante esse ano de pandemia, por conta de da dificuldade que estava para nós dois, e aí ele foi para lá. Dona Maria nunca disse nada, mas mesmo assim avisamos para ela que ele moraria comigo naquele ano, para não haver nenhuma desavença. E logo já notei que ela não gostou. A energia só pesava mais e mais. Tudo caía e quebrava lá em casa. A mesma lâmpada queimava 2 vezes no mês e aí eu sabia que tinha algo errado, mas eu nunca me liguei muito em coisas espirituais até esse momento. Eu e ele resolvemos contatar um tarólogo, amigo do irmão dele, para perguntar se ela tinha feito alguma coisa para mim ou para ambos. E o que veio a seguir foi a pior experiência que eu já tive na vida. Ele disse que ela não havia feito nada para a gente, mas sim para o ambiente e para amarrar 3 clientes de seu salão de manicure, que ficava lá naquele mesmo terreno. E pior ainda, que quando eu tentasse sair de lá, ela iria contatar uma bruxa muito poderosa para me ferrar, porque já não seria a primeira vez que ela contrataria esse tipo de serviço. Eu e meu namorado congelamos, ficamos muito mal. Voltar para lá foi como se fosse uma vaca indo dormir no abatedouro. Começamos a entender por que nos 3 meses anteriores tentávamos mudar e nada dava certo. Mas depois daquilo eu estava empenhada. Esse colega nos aconselhou a preparar um banho de descarrego e comprar uma obsidiana negra para proteção e nos alinharmos no caminho que precisávamos ir. Corri atrás de tudo e, apesar da dificuldade, me fingi de boba. Como se não soubesse de nada, até porque, dependendo dos meus movimentos, a partir dali ela poderia me prejudicar. O namorado da minha cunhada, que é da Umbanda, nos deu 2 contra-egum para usar como proteção, porque naquele lugar necessitava. Na minha cabeça tudo se encaixou. O fato de tudo ter dado errado, nada ir para frente, tudo cair sem nem termos tocado, era o lugar, os obsessores à nossa volta. Além do fato de que tudo naquele ambiente acontecia nas vontades dela. Tudo estava igual a 2 anos atrás. O marido e filho, que não gostavam dela, de uma forma que nem conseguiam ouvi-la falar, hoje acredito até que o marido dela foi amarrado também. O marido só queria que o filho entrasse na faculdade para poder deixar ele estudando e se mudar para um sítio e descansar. E aí eu me lembrei daquele caso que você leu, como um amor cego por um homem prejudica a família inteira. Porque já havia anos que ele tentava e nunca conseguia entrar na faculdade e tudo dependia disso. E às vezes ele foi a oferta para a amarração dos dois e dava para ver o quanto ela prejudicava o filho de propósito. Não incentivando, mimando demais, mesmo ele tendo 24 anos. Enfim, tudo fez muito sentido para mim. Acredito tanto nisso também pelo fato dela ser uma pessoa solitária e doente. Adquiriu problemas após uma bariátrica e quebrou a mesma perna 2 vezes e hoje não pode comer quase nada. Não consegue andar ou ficar de pé por muito tempo e ninguém consegue ouvi-la por muito tempo. Mal recebe visitas e realmente o seu atendimento no salão não passa de 4 pessoas por semana. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Mas voltando, esse namorado da minha cunhada até disse que com o uso do contra-egum sentiríamos as coisas e não deu em outra. Sentia algo como petelecos no braço que eu estava usando. Sentia petelecos no braço que eu estava usando. Era bem bizarro. O que é um contra-egum? É uma pulseira? Não sei.
Comecei a meditar, ouvir mantras e conheci a magia do caos, contatando uma serva astral para proteção e banimento de todas essas energias. Tudo começou a andar. Claro, tivemos que fazer tudo escondido e só na semana que eu ia me mudar, falei para ela que iria sair. E ainda deu tempo dela arrumar intriga, inventando que eu não havia pago as taxas de água, enquanto elas já estavam inclusas no valor do aluguel. Mas mesmo assim, fiz tudo para que nada desse motivo aparente para ela me prejudicar. E já faz um mês que eu saí de lá. Nunca mais ignoro a minha intuição por tanto tempo. Foram 2 anos e meio de muitas coisas ruins. E durante esses 6 meses que eu e meu namorado moramos lá, nós tivemos brigas terríveis. De um jeito que nunca tivemos. Surgiu uma raiva repentina de coisas bobas que levavam a discussões feias. Enfim, foi muito difícil, mas hoje estou feliz. Todo mal-estar me abandonou e só quero esquecer tudo que eu passei naquele lugar horrível. Nossa, então a mulher fazia amarração para cliente e se metia na vida dos outros. E hein? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Como que é? Deixa eu colar o nome. Noite de terror no carnaval. Vamos lá. Olá, Ana e Matheus. Gostaria de contar um relato que aconteceu com meu irmão alguns anos atrás. Todos os nomes aqui relatados serão fictícios, para garantir a privacidade dos envolvidos e facilitar sua leitura. Muito obrigada, galera. Tá aprendendo lá, ó. Isso aí. Ainda adolescente, meu irmão Adriano foi morar com alguns tios em nossa cidade natal, no interior do estado. Lá, ele fazia parte de um círculo de amigos bem unido, com quem ia sempre para festas e viagens, incluindo vários carnavais. Em uma dessas viagens para o carnaval, aconteceu o que vou relatar aqui. Não lembro ao certo o ano e não posso perguntar a ele, pois, depois de nos contar esse relato ao chegar da viagem, nunca mais quis falar sobre isso. Adriano sempre gostou de beber, sozinho ou não. Era normal, portanto, que seus amigos também gostassem, para que pudessem acompanhá-lo nas farras. Na época desse relato, todos eles tinham entre 17 e 20 anos, e o grupo incluía tanto homens quanto mulheres, todos bem jovens. Nesse dito carnaval, a turma de Adriano alugou uma casa em uma cidade praiana próxima, conhecida por seus festejos mominos. O que é momino? Agora eu que fiquei boiando. Por seus festejos... É do Rei Momo? Bom, conhecida por seus festejos mominos. A casa era modesta, antiga e um pouco descuidada, mas tinha 3 quartos, o suficiente para os amigos se espremerem lá dentro durante o feriado. E o mais importante, estava dentro do orçamento do grupo. Organizaram-se, então, com comida e bebida e partiram para brincar o carnaval logo na quarta-feira à noite. O plano era passar os dias na praia e as noites na praça, curtindo os shows de bandas de axé que a prefeitura da cidade patrocinava nesse período, sempre regados a muita bebida, é claro. Porém, logo alguns membros da turma apresentaram cansaço dessa rotina e na noite de domingo resolveram ficar bebendo em casa, a qual se localizava em uma rua bastante movimentada. Colocaram o aparelho de som, a mesa e algumas cadeiras na calçada e ficaram aproveitando a animação da rua sem se afastar da casa. Em certa hora, algumas meninas estavam dentro de casa fazendo tiragostos. Olha só o nível desse relato aqui. Aí ele coloca assim o númerozinho, tiragostos, 1, marcação lá em cima. Aí você vem aqui, ó, tem o rodapé aqui, ó. 1. Petisco, tira-gosto são petiscos para acompanhar bebidas alcoólicas, tá? Isso que é um relato bem escrito, bem pontuado, bem explicado. Não, parece que eu tô lendo um artigo científico. Bom, então elas estavam na cozinha lá fazendo uns tira-gostos. Enquanto uma parte dos meninos se alternava entre a calçada e a cozinha, para interagir com suas namoradas e ou amigas dentro da casa.
Aline, namorada de Júnior, grande amigo do meu irmão, resolveu tomar banho e entrou no único banheiro da casa, trancando a porta por dentro. Passou-se algum tempo e as meninas na cozinha já nem se lembravam que a amiga fora tomar banho, quando Júnior entrou perguntando pela namorada. Ao ser informado que ela não tinha voltado para a cozinha, ele falou admirado: "Ela ainda está no banho?" E se dirigiu ao banheiro, batendo na porta e chamando por ela, sem obter resposta. Intrigado, vasculhou os quartos da casa à procura da namorada, quando uma das amigas de Aline comentou que a luz do banheiro ainda estava acesa e que, portanto, ela ainda deveria estar lá dentro. Outra amiga comentou que não tinha ouvido barulho de chuveiro. Já preocupado, Júnior voltou a bater a porta do banheiro, chamando em voz alta por Aline, o que acabou atraindo a atenção de alguns dos amigos que estavam na calçada. Um ou outro brincou, perguntando se o casal havia brigado e por isso Aline não respondia, mas vendo a expressão séria do amigo, logo começaram a ficar preocupados também. Cogitavam que ela poderia ter passado mal trancada lá dentro e não conseguiria chamar ninguém. Alguém, então, lembrou que dava para ver o interior do banheiro pelos combogós. Bom, isso eu realmente preciso do númerozinho lá. Vamos para o rodapé. Combogós significa aquela cerâmica vazada para ventilação muito usada em banheiros. Também acho estranho esse nome, mas não sei outro. Eu não conhecia esse termo, mas é uma cerâmica vazada para ventilação. Então, dava para ver o interior do banheiro pelos combogós, dando a volta na casa, pois estes eram bem baixos. Júnior, então, deu a volta na casa pelo pequeno quintal circundante e, esticando-se, olhou para dentro do banheiro e o que ele viu o desesperou. Aline estava lá dentro, aparentemente tentando se suicidar, enforcando-se com a cordinha da descarga. Descarga aqui, ó, que era daqueles modelos antigos com a caixa externa da qual saía uma corda para puxar. Sabe aquela descarga que fica em cima, uma caixa em cima que você tem que puxar a cordinha? Ela estava enrolando aquela cordinha no pescoço? Como? Enforcando-se com a cordinha da descarga. Júnior soltou um grito muito forte, atraindo alguns amigos correndo até lá, enquanto esmurrava os combogós, chamando pela namorada. Quando os amigos viram a mesma cena, chamaram-no para arrombar a porta do banheiro. Enquanto uma parte do grupo corria para dentro, começando a arrombar a porta, a outra parte continuava gritando por Aline, ainda do lado de fora, mas ela parecia nada ouvir. A cena que se via da porta, depois de arrombada, era a seguinte: o banheiro pequeno contava com uma pia, o vaso sanitário e o chuveiro, todos na mesma parede da esquerda. Aline, parecendo inconsciente, se encontrava entre o vaso e o chuveiro, com a cordinha da descarga enrolada no pescoço. Ela estava meio caída sobre o vaso, apoiada na parede, e seu peso fizera com que a caixa da descarga desabasse sobre ela, o que pode ter sido a sua grande sorte. Ao entrarem no banheiro, conseguiram tirar Aline de lá com algum esforço e carregaram-na para a sala, sentando-a em uma cadeira. Foi aquela comoção. A turma se dividia entre os que tentavam acordá-la e os que se encolhiam em um canto, apenas observando chocados. Alguns comentavam que ela não conseguiria se suicidar com a corda da descarga, que era muito frágil, mas todos estavam surpresos com a atitude dela. Aline, aos poucos, despertou completamente e assustou-se com aquela comoção sobre si. Para surpresa dos amigos, perguntou o que estava acontecendo. Enquanto tentavam explicar, ela ficava mais e mais incrédula e contou que não se lembrava de nada, apenas de ter sentido um grande enjoo ao entrar no banheiro para tomar banho. Depois, mais nada, até acordar ali na cadeira com todos em cima dela. Depois disso, todos estavam bastante impressionados, mas tentaram voltar à diversão, fazendo algumas piadas e pegando mais bebidas, na tentativa de quebrar o clima tenso e assustador que estava na casa. Porém, continuavam na sala, juntos, esperando para ver se Aline realmente estava bem. Alguns perguntavam se ela não deveria ser levada ao hospital, mas ela não quis, dizendo que não sentia nada.
Por não ter memória do ocorrido, Aline estava mais tranquila do que os amigos, o que os ajudou a relaxar um pouco. Passado algum tempo, todos estavam mais calmos e já tentavam esquecer o fato. Aline continuava querendo tomar banho, pois não o tinha feito da primeira vez e ainda estava com o biquíni com o qual passar o dia na praia. Voltou a entrar no banheiro com 2 amigas e deixando a porta entreaberta. Dessa vez, nada aconteceu e ela tomou seu banho em paz. Ao sair, porém, outra confusão se desenrolava. Um dos casais de namorados, Paulo e Nayara, estavam brigando ferozmente, xingando-se e empurrando-se, dizendo ofensas terríveis um para o outro. Os amigos, mais uma vez envolvidos em um clima tenso, tentavam acalmá-los e afastá-los, quando a garota correu para a cozinha e voltou com uma faca, querendo atacar o namorado dela. Querendo atacar o namorado com a faca, né, com ela. Conseguiram desarmá-la sem que ninguém saísse machucado. Tiraram Paulo da sala e as amigas partiram para consolar a Nayana, que agora chorava copiosamente, desconsolada. Poucos perceberam quando Adriano atravessou a sala com passos lentos e parou em frente ao pequeno espelho da casa, o qual se encontrava na parede, ao lado da porta do banheiro. Era um daqueles espelhos baratos de moldura vermelha alaranjada, sabe? Muito vendido em feiras e que só cabe o rosto da pessoa. Ele ficou lá parado, com o copo de bebida na mão, se olhando no espelho. O mais estranho, porém, era que ele estava muito próximo, com o nariz quase encostado no vidro. E ali ficou por algum tempo, até que uns amigos começaram a chamá-lo para a calçada, para continuarem a beber e a festejar. De repente, ele se virou lentamente e olhou para o grupo de amigos com um olhar maligno. Uma das meninas percebeu e se assustou, chamando a atenção dos outros. Adriano então começou a falar. Dizia com voz estranha: "Não consegui levá-la." Disse olhando para Aline: "Mas vou levar um de vocês." Após um pequeno momento de choque, a confusão recomeçou. As garotas gritavam, assustadas com a voz e o olhar maligno do meu irmão. E os amigos do Adriano diziam para ele parar com aquela brincadeira. Adriano, porém, continuava falando com voz estranha, olhando para todos que estavam na sala de um por um e pronunciando palavras ininteligíveis. As garotas correram para fora da casa, inclusive a Aline, que estava só de toalha. Os amigos de Adriano ficaram na sala com ele tentando entender o que estava acontecendo. O clima na sala era pesado, pois Adriano começou a falar para cada um deles. Aquela voz macabra dizia coisas íntimas de cada amigo ou de suas famílias, que não tinha como meu irmão saber. Cada vez mais assustados, os amigos se uniam próximos à porta, mantendo distância do meu irmão, mas tentando chamá-lo a si. Um deles, então, que era de família evangélica, deu um passo à frente e começou a fazer uma oração. Em suas palavras, ele dizia que Adriano era de Deus, um ser humano bom e que o que quer que estivesse nele deveria deixá-lo em paz, pedindo ajuda de Deus para livrar o amigo. Adriano ria e continuava a falar coisas que ninguém entendia, alternando com xingamentos. Porém, Nelson, que fazia a oração, continuava a orar incessantemente. Até que Adriano dirigiu-se ao canto da sala e se deitou. Ao perceberem que ele tinha adormecido, os amigos saíram da casa e foram contar os detalhes aos que estavam aguardando na calçada. Ninguém mais teve coragem de voltar para dentro de casa e passaram o resto da madrugada na rua, assustados com a sequência de acontecimentos daquela noite. Algumas horas depois, meu irmão apareceu na calçada, bem descansado após algumas horas de sono, e, assim como Aline, sem lembrar-se de nada que acontecera. Ao saber de tudo, porém, ele não quis acreditar, ficando muito irritado por estar inventando aquela história sobre ele. Assim que amanheceu, entraram na casa e arrumaram tudo para ir embora. Não queriam passar nem mais um instante naquela casa assombrada. Já de volta à sua rotina, Adriano recebeu a visita de 2 amigos.
Adriano recebeu a visita de 2 amigos em dias diferentes, um querendo levá-lo à igreja evangélica e o outro ao centro espírita. Ele, porém, rejeitou os convites, pois não admitia que pudesse ter sido possuído durante o carnaval. Coisas estranhas, contudo, continuavam a acontecer com meu irmão, levando-o a se questionar se o relato de seus amigos seria mesmo verdadeiro. Nessa época, ele passava as noites na casa da minha avó, para lhe fazer companhia enquanto meu tio viajava a trabalho. Dormia, então, sozinho em um quarto grande e vazio, ao lado do de minha avó, logo no início da casa. Dormia de rede, pois não havia cama, e deixava suas coisas em um daqueles baús antigos. Certa noite, ao chegar do trabalho mais tarde do que o normal, minha avó já dormia e a casa grande estava às escuras. Ele tinha comprado um bolo, uma de suas comidas favoritas até hoje, que estava embalado em papel de padaria e dentro de uma sacola plástica. Sem coragem de andar pela casa sozinho, deixou a sacola com o bolo sobre o baú antigo do quarto, para levar à cozinha no dia seguinte, e se preparou para dormir. Foi uma das noites mais assustadoras de sua vida. Logo que adormeceu, começou a ouvir barulhos de plástico, como se estivessem abrindo a sacola do bolo. Pensando que poderia ser ratos ou algum outro bicho, visto que a casa de minha avó não era forrada, levantou-se e acendeu a luz. Porém, a sacola do bolo estava intacta, com o mesmo nó que ele tinha feito ao colocá-la lá. Achou estranho, mas não pensou muito nisso. Apagou a luz e voltou a deitar-se. Quase adormecendo novamente, voltou a ouvir o mesmo barulho, que havia cessado quando ele levantara a primeira vez. Levantou-se mais uma vez e acendeu a luz. Nada. Começando a ficar intrigado, voltou à sua rede, após apagar a luz outra vez. Já quase adormecendo, o barulho recomeçou. Tentando ignorar, ele continuou deitado. Foi quando percebeu que o barulho havia mudado. Parecia que já tinham desfeito o nó da sacola plástica e estavam abrindo o pacote de papel. Assustado, ele baixou a aba da rede e olhou para o baú. Como a casa não era forrada, o quarto não ficava totalmente às escuras e era possível ver bem as formas dos objetos. O que ele viu, ou melhor, o que ele não viu, o assustou ainda mais. Não havia nada nem ninguém próximo ao baú. A sacola com o bolo estava lá intacta, como ele havia colocado, mas o barulho continuava. Adriano imediatamente cobriu-se com o lençol e começou a rezar. Lembrou de tudo o que havia acontecido no carnaval, o que o deixou ainda com mais medo. Sob o lençol, ele continuava ouvindo o barulho de sacola plástica e de papel de padaria sendo manuseados. Parecia que alguém abria para pegar um pedaço de bolo, dava uma pausa enquanto comia e voltava a mexer no pacote para tirar outro pedaço. Subitamente o barulho começou a se aproximar, como se o pacote com o bolo passasse ao lado de sua rede. Cerrando os olhos com força, ele continuava a rezar. Foi quando ele sentiu. Alguém passava sob sua rede, roçando em suas costas. 1, 2, 3 vezes. Então um empurrão. A rede balançou com força e Adriano gritou. Para seu alívio, minha avó acordou e veio ao quarto dele, acendendo a luz para ver o que estava acontecendo. Ele contou a ela o que tinha acabado de passar, mas ela só riu de seus medos. Porém, como toda boa avó, chamou-o para dormir no quarto com ela, pois percebeu o quanto ele estava assustado. Mais que depressa, Adriano levou sua rede para o quarto ao lado e dormiu na companhia da minha avó o resto da semana, até nosso tio voltar de viagem, sem mais nenhum susto. No final de semana, resolveu procurar os amigos para finalmente terem uma conversa séria sobre tudo o que acontecera no carnaval. Foi quando ele ouviu todo o relato do que havia ocorrido com ele, que realmente não se lembrava de nada. Soube que o casal da briga, o Paulo e a Nayana, depois nem sabiam o que causara a discussão e estavam assustados com a violência de suas palavras e de seus atos. Ouviu também algo que não tinha sido dito a ele antes. O ser que estava falando por ele naquela noite de terror havia dito mais de uma vez: "Só não vou levar este aqui porque ele é protegido." Essa frase havia sido repetida várias vezes e ele completou: "Tem gente rezando por ele." No final da semana seguinte,
meu irmão veio à fortaleza e contou-nos tudo. Foi quando minha mãe falou que, como ele era o único filho que morava longe dela e que gostava de beber, ela sempre colocava o nome dele nas missas e havia pedido a 2 tias minhas que o mantivessem em suas orações. Talvez essa tenha sido a proteção que o salvou, o amor e as orações de minha mãe e de minhas tias. Meu irmão não fala mais sobre isso, mas, apesar de não ter deixado totalmente de beber, faz parte de um grupo de oração e sempre pede que todos rezem por ele. Bem, Ana, esse é o final do relato. Desculpe se ficou muito grande, mas eu queria contar tudo. Eu sou muito fã do canal, mas confesso que tornei-me seguidora atraída pelo seu quadro de relatos. Um grande beijo para você e toda a sua família. Obrigada. Um beijo. Ó, que relato bem escrito. Tem uns relatos que são tão bem escritos que você fala, acho que é mentira. Acho que copiou um texto pronto da internet. E eu vou pesquisar mesmo, porque tem uns que são muito bem escritos. Tem uns que não dá nem para ler, porque é muita dificuldade de ler, porque não é bem escrito, não é bem pontuado. Mas tem uns que é tão bom que parece que é mentira até. Mas não tô duvidando não. Tô elogiando que é gostoso ler quando é bem escrito, bem pontuado, tal. Então, provavelmente tinha alguma força nessa casa aí que tava tomando, e ainda com a facilidade da bebida, né? Num ambiente desse, que tá todo mundo bebendo, é muito mais fácil você baixar a guarda e as coisas virem pra cima de você. Então, por isso que pegou uma, pegou outra, porque tá todo mundo bebendo, aposto lá, né? E aí, uns mais fracos que outros, uns talvez tenha mais sensibilidade que outros, pegou. E você viu que não fez nada com ele porque ele era protegido. Então, gente, façam sempre suas orações e coloquem pessoas em suas orações e peçam por elas, porque isso pode salvá-las de algumas coisas importantes até. Nossa, não desliga o celular? Alguém tem alguma experiência parecida? Me conta, manda aqui no superchat ou hashtag relato ao vivo. Não dá pra falar muito, né, no Twitter. Mas vamos lá, vamos pro superchat. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Deixa eu ver o outro aqui que é... Será que era um ET? Olá, Ana, sou super fã do canal e deixo pra limpar a casa à noite só pra limpar ouvindo os relatos. Um beijo. Bom, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 18 anos e sou do Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu comigo faz exatamente um mês. Eu me deitei pra dormir como de costume e logo caí no sono. Tive um sonho que me dá arrepios até hoje e quando lembro me sinto observada. Eu sonhei que a Terra tinha sido invadida por aliens, que não eram nada do bem, não. Eles queriam estudar a cabeça humana e com isso não precisaria do corpo. Então, em um determinado ponto do louco sonho, desceram naves que tinham uma abertura que abria e fechava embaixo. E ela cortava a cabeça de todos os humanos. Eu estava com a minha mãe e com a minha avó, e no sonho ela estava muito doente, e tínhamos que nos proteger, mas também cuidar dela, porque a tal doença a tinha deixado à beira da morte. Detalhe, a minha avó é morta, e eu já enviei a história dela para você. A minha avó bruxa. Nisso, o governo já tinha entrado com providências e mandado tropas para tentar nos proteger, mas nada adiantava, e o mundo já estava um verdadeiro caos. O pior não era o sonho, e sim o medo que eu estava sentindo no sonho. E como num passe de mágica, eu acordei, porém eu não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Sabe quando você fecha os olhos, mas não está dormindo? Ana, eu imediatamente me lembrei dos relatos em que quando a pessoa passa por isso, começa a orar em pensamento e tudo some. Mas isso não aconteceu comigo. Eu já estava desesperada e não conseguia abrir os olhos. Quando de repente sinto algo levantando a minha blusa e colocando a mão gelada na minha barriga. Ana, parecia uma pele de sapo, sabe? Meio úmida e gelada.
E senti também agulhadas que vinham da canela até a barriga, onde aquela mão estava. Isso parecia durar uma eternidade, e a dor das agulhadas eram insuportáveis, mas eu não podia gritar e nem me mexer. E do mesmo jeito que começou, parou do nada. Mas ainda demorou um pouco até o meu corpo começar a relaxar e eu retomar os movimentos. Foi quando eu tentei acordar o meu marido e nada dele acordar. Eu sacudi ele e nada. Então a minha barriga começou a doer demais e eu corri para o banheiro. Ana me deu diarreia com sangue. Isso mesmo, muito sangue. Eu fiquei com muito medo e liguei para minha irmã. Ela me acalmou e orou por mim e o medo passou. Resolvi não contar nada para o meu marido, pois sempre tenho experiências sobrenaturais e quando conto, ele fica meio duvidoso e isso me entristece. Mas eu queria saber se isso pode mesmo ter sido um ET ou não. Mas se não, o que explicaria tudo isso? Uma entidade ou algo assim? Só sei que isso me dá medo até hoje. Ana, muito obrigado por ler meu relato. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Muitos beijos de luz. Desculpa os erros, estou escrevendo pelo celular e tá difícil esse corretor. Obrigada pelo seu relato. Olha, não sei se te conforta ou se te amedronta, mas eu já li um relato aqui, 1 ou 2 relatos que eu me lembro de a pessoa ter uma experiência desse tipo, que extraterrestres estavam lidando com elas, né, de alguma forma, abdômen e tal, e a pessoa acorda com diarreia. Não lembro se com sangue, mas diarreia, depois do procedimento. Não é o primeiro caso, não, que... Só de relatos, fora que eu não li ainda, porque tem vários livros aqui que fala de abdução. Deve ter aqui também nos livros alguma coisa assim. Olha lá, sequestros alienígenas, infiltrados, escolhidos, 50 tons de Grace. Contatos extraterrestres na Amazônia. Então tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E eu não li ainda isso tudo, mas só pelos relatos que chegam para mim, eu lembro. Quem aí lembra? Eu não vou lembrar o nome do relato, mas alguma coisa com abdução, assim, que a moça acordou e tava com diarreia também. Ou era o moço. Não lembro. 1 ou 2 relatos desse tipo. Eu acredito que tal. E você não foi no médico? Tinha que ir no médico depois disso. Fazer um examinho, saber se realmente tá tudo certo. Fazer um ultrassom, fazer uma colonoscopia, não é? Eu acho que vale a pena dar uma investigada, assim, porque... né? Não pode acontecer, não é normal. E ainda você falou que tinha muito sangue, né? Tem que dar uma olhada, sendo extraterrestre ou não, porque às vezes, então eu não sei como funciona. Eles nem sempre parece que eles abduzem para fazer o procedimento lá. Às vezes eles fazem com a gente na cama mesmo. Tem um outro relato. Um caso que eu li no livro Intruders. Acho que é no Intruders, Buddy Hopkins. Ali, ó, Intruders. Tem tudo aqui, gente. Buddy Hopkins, Intruders. Eu acho que foi nesse livro que era do meu irmão ainda. Eu tinha uns 13 anos, morava em Santo André. E, se não me engano, foi nesse livro que contava que era... Não sei se eram irmãos ou o que era. Eles dormiam no quarto. Eram 2 pessoas no mesmo quarto. Eu não quero deixar as pessoas com medo, tá? Só tô contando o que aconteceu. Vitória, acho que puxou o cabelo da P. Eles estavam no quarto e aí começou, não lembro o que foi, que a pessoa presenciou, foi alguma coisa assim, que viu ET, viu luz ou não sei.
E aí a outra... E ele olhava pra pessoa que tava no quarto junto, não lembro se era irmão, se era irmã, que tava do lado, e a pessoa não acordava, e eu pensava, poxa, caramba, estão dentro do meu quarto, as coisas estão acontecendo, e a pessoa não acorda. Então, a pessoa fica, tipo, eles dão anestesiada no outro para fazer o procedimento nesse daqui. Porque a pessoa não acorda. E aí, quando essa acordou, pensando que talvez fosse um sonho, alguma coisa, diz que tinha o nariz estava sangrando e tinha sangue espirrado até nas paredes do quarto. Ai, meu Deus do céu. Então, foi algum procedimento onde eles enfiaram os negócios no nariz da pessoa lá e tudo mais. Um outro caso, que eu não lembro aonde que eu li também, eles estavam num carro e aí bateu a luz lá e a pessoa ficou ali paralisada, né, olhando aquilo, e eu olhava pro lado e a pessoa do lado dela também, assim, anestesiou, paralisou, desmaiou, sei lá, não conseguia contato, não conseguia que a outra pessoa acordasse. E a outra pessoa não lembra de nada e ela falava, mas desceu uma luz aqui, fez isso, aquilo. E a outra não viu nada. Então, acontece, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O Senhor no trenzinho. Vamos ler. O Senhor no trenzinho. Não tem nomes no relato. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Fulana e amo o canal. Vou contar um relato curtinho que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu fui na praça num domingo de noite e tinha aquele trenzinho da alegria, sabe? Que fica dando voltas no centro da cidade com os personagens Homem-Aranha, Batman, Ursinho Puff, Emília, Fofão, Fonfon, Carreta Furacão, mais ou menos assim. Minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo gostávamos muito. Que criança que não gostava de andar de trenzinho? Eu lembro que lá em Laranjal tinha trenzinho na época do Natal só. E aí formava fila e a gente ficava esperando para passear naquele trenzinho. Era uma delícia. Então a minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo, a gente gostava muito de ir. A criançada lotava o trenzinho sempre, mas nesse dia não tinha muita gente. Meus pais compraram as fichas e entraram comigo e meu irmão mais novo, entraram comigo e com meu irmão mais novo. Os bancos eram grandes e de ferro, deu para sentar todo mundo junto na mesma fileira. O trenzinho começou a andar, com a música do Balão Mágico tocando e os personagens fazendo gracinha, brincando com as poucas crianças que tinham ali. Eu me lembro certinho que passou perto do banco onde eu estava sentada com os meus pais, um senhor andando devagar e olhando as crianças e o movimento das ruas. Ele me chamou a atenção, pois estava usando roupas largas e muito velhas. Sua pele era roxa e com manchas de queimado, tudo enrugado, e os poucos cabelos que tinha eram brancos. Ele estava sozinho, não conversava com ninguém e parecia que ninguém o via também. O trenzinho andava devagar, passava entre as ruas que estavam um pouco movimentadas também. Quando chegou no semáforo, o trem parou. Aquele senhor subiu em cima do primeiro banco que tinha na primeira fileira do lado da grade do trem. Subiu assim com os 2 pés no banco, apoiando no ferro que tinha ali, e se inclinou com o restante do corpo para fora do trem. E em segundos ele se jogou, ele pulou do trem para a rua, simplesmente assim se jogou. Eu não vi ele caindo no chão, parece que ele sumiu no ar. Eu, sem entender nada e assustada, levantei correndo, apontando, falando para o meu pai que o senhor tinha pulado na rua. Mas ninguém tinha visto, ninguém fez nada. Tinha mais adultos ali, mas era como se só eu tivesse visto mesmo.
Eu assustada, tipo falando, o homem pulou, pai, ele pulou pra rua. E minha mãe disse que não tinha nenhum senhor lá e que ninguém pulou. Eu olhei para trás tentando ver, mas não dava, o trenzinho continuou andando. Quando desci do trenzinho, fiquei olhando e tentando entender o que tinha acontecido com o senhor. Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe a semana inteira, dizendo que aquele senhor tinha pulado do trem em movimento, mas ninguém acreditou e nem viu nada, né? Eu estava super bem, não foi alucinação, não foi loucura. Eu tenho certeza do que eu vi. Agora eu só não entendo por que ele pulou do trenzinho. Claro que ele estava morto. Ninguém o viu? Na época eu não senti medo, mas hoje isso me arrepia. Eu queria entender por que ele entrou lá e pulou do trem em movimento. Que explicação espiritual isso tem? Já aconteceu algo parecido com vocês? Quando fiquei mais velha, eu sempre comentei com os meus pais desse senhor. E eles disseram que na época que eu contei isso para eles acharam que era invenção ou coisa de criança. E eu expliquei que realmente eu vi. Eles disseram que não sabem explicar, que não faz sentido isso. E não faz mesmo. Foi bem louco. Obrigada por ler, Ana. Um beijo para você e toda a sua família. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Será que era de outra dimensão? Tipo o velho de Sete Além? E aí ele pulou para um outro lugar, só que aí ele sumiu porque ele acabou voltando para a dimensão dele. Se era um espírito atormentado, ele não estava bem não. Alguma coisa aconteceu ali. Por que ele estava no trenzinho de crianças, eu não sei. Ele estava bem machucado, não estava legal. Se jogou do trenzinho, não sei. Se alguém souber aí, tiver alguma explicação. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Como me tornei uma maledite? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e vou relatar para vocês como eu me tornei uma maledite. Desde já peço que não me julguem, pois já convivo com os julgamentos da minha própria consciência. Ana, este relato é um pouco grande, pois reúne fatos desde o ano de 2018, e se houver nomes estarão trocados. Quando tudo começou? Eu prometi a mim mesma que 2018 seria tudo diferente. Eu saí de um emprego que eu odiava e comecei a me dedicar à faculdade e a procurar um estágio na minha área. Como não estava conseguindo um estágio, entrei em contato com uma cartomante e pedi que fizesse uma tiragem para mim. Nessa tiragem, fui informada sobre a minha parte financeira, espiritual, familiar e amorosa. Mas a informação mais relevante é sobre a parte amorosa. Nessa consulta, a mulher me disse que antes de conseguir um estágio, eu trabalharia em um local não muito agradável, um ambiente com muita fofoca, mas que eu aceitaria o emprego devido à situação na qual eu me encontraria. Em relação à minha vida amorosa, ela disse que tinha um homem no meu caminho. Esse homem era completamente contrário às minhas preferências. Exemplo, se eu gostasse de caras altos e magros, ele seria baixinho e gordinho. Passados alguns meses após essa consulta, eu estava lá de bobeira no Facebook e vi uma publicação que chamou minha atenção. Era uma vaga de emprego para trabalhar em uma academia no meu bairro. Imediatamente peguei o e-mail e enviei o meu currículo. Passado algumas horas, recebi um novo e-mail me chamando para participar da entrevista e em menos de uma semana eu já havia sido contratada. Era um ambiente completamente diferente, mas era muito bom. Eu já conhecia muitos alunos ali, afinal eu cresci nesse bairro. Até então, nada de diferente. Minhas redes sociais começaram a bombar de tantas solicitações de amizade. Em um dia de trabalho agitado na academia, um aluno em específico, vou chamá-lo aqui de Paulo, ele veio até mim e pediu que eu cadastrasse uma senha. Cadastrei a senha e continuei meu trabalho.
Quando cheguei em casa, havia várias solicitações de amizade, inclusive do Paulo no meu Facebook. Adicionei a todos, pois eram alunos que mais tarde poderiam comprar planos da academia comigo, né? Paulo, todos os dias, no fim de seu treino, ele se sentava na recepção, às vezes olhando o celular e em outras conversando comigo. Um colega de trabalho disse que ele vivia jogando cantadas baratas em mim, mas eu nunca percebi. Minha autoestima é baixa, sabe? Então, se alguém me elogia ou me canta, eu levo na brincadeira. Em um dia, Paulo se sentou na recepção, como de costume, e começamos a conversar sobre tatuagens. Ele me perguntou quantas tatuagens eu tinha. Eu disse que eu tinha várias e que era para ele olhar no meu Facebook. Quando cheguei em casa, havia várias mensagens dele no Messenger sobre as tatuagens. Eu disse a ele que eu estava brincando, que eu só tenho uma mesmo. Ele aproveitou a oportunidade e me pediu o meu WhatsApp. Como ainda estava pensando em vendas, eu passei o número. Assim que ele me adicionou, me chamou e continuamos a conversar, e ele me chamou para sair. Eu dei a mesma desculpa esfarrapada de sempre, que eu havia saído de um relacionamento complicado e que eu não queria me envolver com ninguém, afinal ele não era o tipo de cara que eu gostava e tudo mais. Ele é negro, nada contra, gente, pois eu também sou negra. Ele é forte, corpo todo definido, sabe? Barriga tanquinho. E pouco mais alto do que eu. Até então, eu nem me lembrava do que a mulher das cartas havia dito. Ana, conversamos mais ou menos uns 2 meses como amigos pelo WhatsApp e na academia. Em um belo domingo, simplesmente me deu uma vontade de encontrar o Paulo e ficar com ele. Foi muito estranho, tipo, do nada, nossa, eu quero ficar com ele. Então eu marquei da gente se encontrar e nós ficamos. Desse dia em diante, nós ficávamos todos os dias. Eu saía do trabalho e ele estava me esperando para me levar para casa. Com o tempo, eu saí da academia, tive uma discussão com o dono, onde peguei minhas coisas e fui embora, sabe? Minhas ficadas com o Paulo começaram a esfriar depois que eu saí da academia. Então, num dia, eu disse que não queria mais. Afinal, já estávamos ficando há meses e não namorávamos sério. Eu sentia a falta de saber mais sobre ele, sobre sua família. E depois disso, eu também o excluí das minhas redes sociais. Eu acho que eu já estava muito apegada e apaixonada. Ou apaixonada, não sei. No início, eu estava reagindo bem. Mas no carnaval de 2019, entrei em suas redes sociais e vi suas fotos. E me deu tanta saudade do tempo que passávamos juntos e já havia muito tempo que não conversávamos. Eu acho que devido à carência do momento, talvez, né? Eu pesquisei várias orações e simpatias de amarrações para trazê-lo de volta. Eu fiz uma oração para determinada entidade e, pasmem, no final do dia ele me mandou uma nova solicitação de amizade. Isso foi a sentença final para que eu não parasse. Ana, eu fiz tudo o que você pode pensar para trazê-lo de volta. Fiz simpatias, que eu escrevi o nome da pessoa na calcinha, oração de São Cipriano, oração para amansá-lo, foram várias. E realmente deu certo. Finalmente, ele me procurou. Nós voltamos, dessa vez como namorados, e as coisas começaram a ficar estranhas. Comecei a ver vultos pela minha casa, comecei a ouvir vozes e as portas batiam sem ao menos ter corrente de ar. Minha mãe e eu brigávamos sem motivo algum e eram discussões terríveis. No início eu não ligava muito para isso, dizia que era coisa da minha imaginação, nunca associei nada do que estava ocorrendo com as simpatias e as orações. Paulo e sua família tiveram que se mudar do bairro. Minha mãe e eu tivemos uma briga horrível, onde ela me pediu que eu fosse embora de casa. Eu conversei com o Paulo para pedir sua ajuda, pedi que fosse morar comigo. Eu precisava de alguém para me ajudar a pagar as contas, afinal ainda não havia me formado e, como recebo um salário mínimo no estágio, ficaria difícil para mim. Ele disse que não podia, porque não se via casado com ninguém.
Eu disse a ele que nós não íamos nos casar, apenas morar juntos, e quando um de nós não quisesse mais, cada um seguia seu caminho. Mesmo assim, ele não quis. Então optei mais uma vez por terminar o relacionamento. Ana, eu fiquei arrasada e tudo continuava a dar errado. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo com a gravação. Belezinha, belezinha. Olha meu cabelo, gente, tudo arrepiado. Passados 2 meses, resolvi a situação com a minha mãe e acabei não saindo de casa. A saudade do Paulo estava me consumindo. Era como se faltasse algo. E decidi fazer uma nova amarração. Fiz um ritual, dessa vez a uma pombagira. Mas não aconteceu nada. Então decidi me consultar com outra cartomante. Essa cartomante disse que Paulo pensava em mim, mas já estava com outra, e que mesmo fazendo o ritual, ele não voltaria, porque ele não gostava realmente de mim. Ué, mas daí não dá certo? Tem que gostar? Enfim, não sei. Isso me deixou arrasada. Então comecei a cair na real. Tentei desfazer o ritual. Acendi um cigarro para pombagira e pedi para que não fosse até ele mais, que eu não queria que ele voltasse mais. E após o cigarro terminar de queimar, eu senti algo nas minhas costas me queimar. Ana, parecia que algo ou alguém havia me queimado com uma brasa. Eu tenho uma queimadura inexplicável nas costas e um pequeno círculo, mas que doeu muito. Algo me diz que foi a entidade que fez isso comigo. Passado alguns dias, já havia desencanado do Paulo. Estava conhecendo outro cara, dessa vez com as características físicas que eu gostava. E num dia, quem me manda mensagem dizendo que estava sentindo minha falta? O Paulo. Disse a ele que era melhor nos afastarmos, pois eu estava conhecendo outra pessoa e que viraria um relacionamento mais sério em breve. Dessa vez sem magias nem amarrações, porque o cara é do candomblé. Ele pediu então para me ver pela... Ele pediu para me ver pela última vez. Nos encontramos e nos beijamos. E foi incrível. Acabei terminando com o outro cara e voltando com o Paulo. Dessa vez as magias e amarrações estavam fora da minha lista. As coisas, como sempre, voltaram a dar errado. O Paulo começou a ter pesadelos, a ver vultos e ouvir vozes, assim como eu. Tem noites que ele acorda aos gritos. Toda semana dá um problema com o carro. Certo dia estávamos dormindo e acordei com ele apertando o meu pescoço. Eu pedi que ele parasse. Eu estava quase sem ar. E ele parou de me estrangular. Parecia ter saído de um transe hipnótico, sabe? E aí ele começou a chorar e me pedir desculpas. Disse que não tinha consciência do que ele estava fazendo e eu sei que não era ele. Eu tenho a sensação de estar sendo observada a todo instante. Eu olho pela janela e vejo uma sombra. Quando abro a janela não tem ninguém. Outro dia eu estava arrumando a casa e vi uma mulher atravessar a sala. Ela parou e ficou me olhando por alguns instantes. Olha, isso aqui é um no break, gente. Olha a loucura que fica isso. Fala sério, para! Para! Bom, voltando aqui. Alguns dias atrás, houve um relato. Eu ouvi um... Não, peraí, eu tô cortando a situação aqui. Verdade. Ela falou, eu olho pela janela e vejo uma sombra. Quando abro a janela não tem ninguém. Outro dia, eu estava arrumando a casa e vi uma mulher atravessar a sala. Ela parou e ficou me olhando. Por alguns instantes e depois sumiu. O Paulo e eu ainda estamos juntos, porém ele parece estar enlouquecendo com os vultos e com as vozes. Alguns dias atrás, houve um relato de uma moça que também fez amarrações e simpatias da internet. Ela estava fazendo a corrente de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Decidi fazer e as coisas começaram a voltar ao normal. Eu estou muito arrependida pelo que fiz, ainda mais porque a minha sogra disse que me considera como uma filha e que sou muito bem-vinda na casa dela.
Ainda não contei ao Paulo as coisas que fiz. Eu tenho muita vergonha, mas peço perdão a Deus por tudo de mal que fiz a ele. Estou tentando mudar meu padrão vibratório e ajudar o Paulo a sair do quadro depressivo em que se encontra. Espero que em breve as coisas melhorem. Obrigada, Ana e Assombrados, por ouvirem o meu relato. Ficou longo, não muito. Tentei resumir o máximo que pude, mas alguns detalhes eram importantes ser relatados para que vocês entendessem. Desde que conheci o canal, aprendi muito sobre o mundo espiritual. Que Deus te ilumine sempre, Ana. Muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Mas aqui está mais um caso, assim, de uma maledite inocente, digamos assim. A pessoa, por não conhecer, não saber, acha que tá tudo bem, pegar essas simpatias, essas orações, acaba ficando, às vezes pela carência, alguma coisa assim, em relação à pessoa, sei lá, acaba caindo nessas por ignorância que eu digo, não conhecer a respeito, não saber que isso pode dar muito ruim, né, e aí dá essas coisas assim. Ou então vai em alguma pessoa aí que acaba indicando essas coisas, né, que não deveria indicar, mas acaba indicando e a pessoa confia e cai. Mas ela é mais uma daquelas que se arrependeram, viram que não é legal. Então acho que há tempo, acho que vale a pena, assim, fazer orações, alguma coisa para quebrar e voltar ao normal. Pelo que ela tá falando aqui, se ela não tivesse feito nada disso, nenhuma amarração, nenhuma oração desse tipo, ele estaria com ela de qualquer jeito. Se deixasse o curso da vida acontecer, sei lá, as coisas seriam bem melhores, né? Então não adianta aprender, apressar, fazer essas coisas. Deixa as coisas rolarem a seu tempo, tá? Se às vezes está demorando, é porque tem um motivo. Deixa a coisa acontecer, tá? Não force nada. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.